E vamos agora convidar o nosso amigo Figueiredo para a nossa apresentação musical. Boa noite a todos. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Quem não sabe se encontrar, na vida pode se perder. Quem não sabe o que é partir, desconhece o renascer. Quem não nasceu para se dar, não merece receber. Fraternidade, humildade, liberdade, humanidade, bondade, sinceridade. Muita gente não consegue entender que um dia a gente morre para renascer. Fraternidade, humildade, liberdade, humanidade, bondade, sinceridade. Muita gente não consegue entender que um dia a gente morre para renascer. Reencarnar é buscar a perfeição, é perdoando que se consegue o perdão, é se doando que se busca a doação. O espiritismo é mais que uma religião. Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Reencarnar é buscar a perfeição, é perdoando que se consegue o perdão, é se doando que se busca a doação. O espiritismo é mais que uma religião. Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Tente conversar consigo mesmo, tente perguntar para o seu eu: quanto tempo tem o tempo desta vida e quantas vidas você já viveu? Paz e luz a todos. Agradecemos a Figueiredo sua participação e ele retornará ao final. Há exatamente um ano, em 30 de março de 2024, retornava à pátria espiritual o nosso querido irmão André Luiz Peixinho. Deixou uma grande lacuna no movimento espírita brasileiro, pois sua lucidez espiritual, além do comum na humanidade, era um farol a apontar rumos seguros em direção à imortalidade. Com seu exemplo de verdadeiro cristão, fazendo o bem por onde passou, deixou-nos o exemplo de como sermos cooperadores do Cristo em nossa jornada reencarnacionista. Neste momento, vamos passar um pequeno vídeo da homenagem que foi feita a ele na 71ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Porque eu acho que tudo que eu fiz, que eu faço e que provavelmente eu farei nesta encarnação é função do pensamento espírita.
em que pese toda a história acadêmica, profissional, todo o conhecimento de algumas áreas que chamaram de erudição, eu tenho desconfiança dessa palavra para mim, eu quero dizer que não existiu nenhum saber tão complexo, tão rico, tão profundo, tão abrangente como o pensamento espírita. E eu lhes digo mais, quando eu fiz medicina, pareceu-me que era um grande conhecimento. No final do 6º ano, eu já não tinha o mesmo encanto, por causa da metodologia da produção do conhecimento. E eu fui fazer filosofia, não é coisa para pessoas normais. Eu saí de lá confuso, porque os filósofos discordam entre si e devem se encontrar em sintonia no mundo espiritual, no reino de Platão. É complexo, mas estudava a filosofia da ciência. Eu resolvi fazer psicologia. Eu acho que isso é vício, estudar. E então descobri que o eu sou, é tão confuso em psicologia que a gente não sabe que corrente adota. E nesse íntere eu estudava espiritismo e vi que ele era a grande síntese paradigmática centrada no espírito, mais brilhantemente construída até a atualidade. O que é a pessoa? A pessoa, o ser humano, ele é uma essência. Ele é uma essência que se manifesta na existência. Então nós podemos dizer que toda ação é uma manifestação do ser, essência, espírito, na ordem da existência. E que diferença faz? A diferença é muito significativa, porque só o comportamento visível, sensorial, espaço-temporal definido é apenas uma parcela das ações que nós fazemos, ou melhor ainda, é apenas um vislumbre daquilo que nós estamos fazendo. Então toda ação é uma reverberação ou uma manifestação desse ser essência que passa pelo perispírito, vai para o corpo, pode se expressar existencialmente no corpo ou não se expressar no corpo. Deus está em mim e eu estou em Deus. Sinto-o no ímã do meu ser, na introspecção que vivencio, e ao mesmo tempo sinto-o na transcendência que ele é, porque estará além de mim. Sinto-o na contemplação da natureza, onde percebo a riqueza harmônica das leis que regem o cosmos, seja ele físico, seja ele espiritual. E sinto em cada gesto, em cada atitude, em cada criação, onde a perfeição em grau menor, o amor em grau ainda incipiente e a beleza se expressam. E então diremos, nesse estágio, que mergulhado no mundo, encontramos Deus. Mergulhado no outro, percebemos Deus. Mergulhado em si mesmo, experienciamos Deus. E mergulhado no transcendente, vivemos a sensação de Deus, agora totalidade absoluta, zênite nadir da nossa existência de seres contingentes, mas ao mesmo tempo diremos, Ele e eu somos um. Diz Kardec em O Céu e o Inferno. Aí está, porque os espíritas encaram com calma e serenidade a morte e seus últimos momentos na Terra, porque estão sustentados não só pela esperança, mas pela certeza de que a vida futura é a continuação, em melhores condições, da vida presente. E eles a esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Eles confiam porque são testemunha dos fatos, que estão de acordo com a lógica, a justiça e a bondade de Deus
e com as suas mais íntimas aspirações. E neste momento, é com muita alegria que convidamos a nossa jovem irmã, Marina Alves, que é estudante, participante dos Centros Espíritas Deus, Luz e Verdade e Casa de Guará, na cidade de Itabuna, na Bahia. E uma novidade é que a Marina passou em primeiro lugar em Psicologia na UESB. Parabéns, Marina. E agradecemos a presença do seu pai, nosso irmão Márcio, que veio prestigiar a nossa jornada também. E o tema da palestra de encerramento da 34ª Jornada Espírita é Esperanças e Consolações. Marina, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça e se engrandeça em nossos corações durante este momento de reflexão. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha alegria e da minha gratidão muito sincera pela oportunidade de estar aqui, estar com corações amigos, companheiros e conhecendo também a novos corações. Como o convite chegou até mim pela palavra do nosso querido tio Barreto, fui convidada a acabar com a jornada do Humberto de Campos, com a 34ª jornada. Apesar da brincadeira, eu fiquei a refletir um pouco sobre o próprio tom lúdico, em que, quando falamos de morte, é necessário acabar. É necessário que, para que haja uma nova edição, uma nova jornada, a 35ª jornada do Centro Espírita Humberto de Campos, completando, então, 87 anos, esta jornada aqui se encerre, tenha o seu fim. E quando nós pensamos sobre a morte e o morrer como um tema geral que conduziu as reflexões durante esses 5 dias em que aqui estivemos, em que aqui aqueles que puderam estar todos os 5 dias presencial ou virtualmente puderam acompanhar as reflexões, nós entendemos que falar sobre a morte e o morrer é, como foi o título da palestra da quinta-feira, descobrir que a morte é verdadeiramente um portal para a vida, em que se encerra um ciclo, mas que se abrem as portas para novas jornadas, para novos caminhos, para novas pegadas, para novos desafios, para novas experiências que trazem consigo novos aprendizados, porque, afinal, o aprendizado é inerente à vida. Assim que Deus nos criou. Deus nos criou simples e ignorantes na certeza de que, através da sua bondade e da condução de nossas vidas por suas leis, nós conseguiríamos caminhar pouco a pouco, engrandecendo-nos para nos aproximarmos deste Rei da criação, de coração e de intelecto. Portanto, todas as experiências de nossa vida trazem consigo aprendizados. Todos os contextos do nosso viver, vivos enquanto encarnados e vivos enquanto desencarnados, também trazem aprendizados. Mas é preciso que nós tenhamos um pouco mais de compreensão. Porque senão, seja encarnado ou desencarnado, nós levamos a nossa vida diante de um automatismo. E não percebemos nas pequenas coisas que as lições que Deus nos dá, nos trazem grandes chaves para a mudança do nosso coração, para a mudança dos rumos das nossas dores. E é por isso que Jesus veio ser o grande primeiro consolador, para abrir os nossos olhos, não apenas para uma mensagem de amor e nem apenas para uma mensagem de imortalidade, mas, sobretudo e em primeiro lugar, para uma mensagem de vida, para a necessidade de viver a vida que se tem, para a necessidade de abrirmos as nossas mentes para a compreensão daquilo que nos chega enquanto conhecimento e para aquilo que nos chega enquanto experiências, enquanto vivências. Porque nós não temos
uma vida encarnados e uma vida desencarnados para que ela seja levada de modo que as horas se passem, que as pessoas cheguem e deixem de estar, sem que nós nada aprendamos. Jesus nos trouxe, sim, falando da mensagem da vida, uma mensagem de imortalidade. Mas, como já foi comentado, para além da imortalidade, ele traz uma utilidade para esta vida imortal, que acompanha a nossa essência enquanto criaturas divinas. E essa utilidade, ela por si só existe. Ela por si só é parte da criação de Deus, mas está em nossas mãos tomarmos posse da nossa posição de instrumentos divinos na nossa vida e na vida do nosso próximo, para que verdadeiramente o fato de sabermos que somos espíritos imortais acarrete alguma mudança em nossas existências. Não é à toa que nós, cada um de nós, e posso dizer, encarnados e desencarnados, que estamos aqui presentes nesta noite de hoje, não é à toa que estamos aqui a buscar esta mensagem. Não é à toa que Deus, em sua infinita bondade, justiça e misericórdia, com os 3 itens, na bondade, na justiça e na misericórdia, nos conduziu para que durante esses dias nós pudéssemos ouvir um pouco mais sobre uma fatalidade, que é o morrer do corpo, para que nós pudéssemos lembrar o porquê estamos aqui. Por que estamos aqui na noite de hoje? Porque vivenciamos um cotidiano dentro da casa espírita da qual fazemos parte. Por que buscamos o Evangelho no lar? Para que nos envolvermos em um trabalho, seja ele qual for? Para quê? Se a vida não tivesse outro sentido que não apenas viver. Se nós já não tivéssemos a compreensão no fundo dos nossos corações que longe desse mestre, que longe dessa fonte fecunda e infinita, de esperança, de verdade, nós não somos nada. Nós nos afogamos nas nossas próprias dores e nos perdemos em nós mesmos. Quando com Jesus nós somos convidados a um mergulho interno que faz com que nós nos achemos dentro de nós mesmos, através do contato com a sua mensagem divina. E esse contato não é apenas através da nossa oração, dentro do nosso quarto, dentro dos nossos corações. Não é apenas através do trabalho na casa espírita, nem é apenas através do Evangelho no lar. Mas nós somos seres criados por Deus, que fazemos parte de uma vida conjunta e que temos a necessidade de aprendermos em solitude e em comunhão as lições que cada aspecto de nosso dia a dia tem a nos oferecer, para que então nós possamos abranger com um pouco mais de vastidão tudo quanto Deus tem para nos ofertar nessa bendita experiência, que é mais uma encarnação, porém, com a consciência de que aqui temos um porquê e um para quê de estarmos. Portanto, voltando ainda um pouco o raciocínio, ao refletirmos sobre os motivos que nos trazem aqui, muitas vezes nós encontramos em nossa própria vida a testificação, o testemunho da ação de Deus que nos traz pelo amor e também pela dor. As respostas podem ser das mais variadas, seja estarmos aqui pela busca do contato com a mensagem, pela busca por um bálsamo num momento de profunda angústia, ou nem tão profunda assim, pela busca do conhecimento, pela obrigação, pela rotina. Mas a grande verdade é que se nós encontramos sentido e necessidade em aqui estarmos, é porque existem dores
que demandam consolações. Existem expectativas que demandam esperanças. E é nesse sentido, na oportunidade de vivenciarmos dia a dia a busca por nos aproximarmos cada vez mais, pelas estratégias, sejam elas quais forem, da mensagem do nosso Mestre, que na quarta parte do Livro dos Espíritos, intitulada Esperanças e Consolações, Kardec, ao longo das perguntas, traz para nós as respostas dos Espíritos que nos fazem entender que as esperanças e consolações não se circunscrevem apenas ao momento da vida encarnada, ao momento da vida material, mas que, sobretudo, nós necessitamos delas para que saibamos vivermos enquanto espíritos imortais, para que tenhamos propósito de vida além desta vida. E para que possamos encarar com verdadeiro sentimento cristão os desafios e as alegrias que estarmos nesta caminhada nos proporciona. Porque, em alguns exemplos que nós podemos coletar na obra O Céu e o Inferno, que deriva desta quarta parte do Livro dos Espíritos, nós vamos percebendo quanta diferença faz o conhecimento e a vivência do saber espiritual. Nós vamos percebendo que aquele que apenas sabe não vive. Chega do lado de lá, muitas vezes revoltoso, no entendimento de que, por muito saber, deveria estar no ápice do bem-estar, daquilo que conheceu e pregou e falou. E muitas vezes, aqueles que não têm o conhecimento espiritual, não dizemos nem o conhecimento da doutrina espírita, mas aqueles que não têm uma profundidade de conhecimento espiritual, mas que têm dentro dos seus corações, pulsando viva a fé, a consciência do bem, a ação do bem, muito melhor chegam lá, porque puderam viver aquilo que nós buscamos. E então, que nos recordamos do exemplo que está lá na segunda parte, que é a parte do Céu e Inferno, que contém os exemplos, no capítulo que traz as experiências e as realidades dos espíritos que são intitulados em condições medianas ao chegarem no plano espiritual. E um exemplo muito particular, escolhemos para trazer aqui, que é o exemplo de uma senhora, de uma mulher, que desencarna jovem, aos seus 35 anos. Era mãe de família, e tinha dentro dos seus círculos sociais uma presença amorosa. É descrita por Kardec e sua equipe como sendo uma senhora que sabia perdoar aqueles de quem mais tinha motivos para queixar-se, que sabia ter em seu coração a predisposição do amor, a predisposição do auxiliar, e que, aos nossos olhos, seria candidata ao título um ser humano de bem. Seria a própria candidata a ser um grande exemplo de conduta cristã. E assim o foi. Mas tinha um detalhe, um pequenino detalhe, que ela mesma descreve ao Kardec questionar como estava no plano espiritual, o porquê de ainda encontrar-se em algumas tribulações, apesar de liberta do sofrimento, em uma condição de paz íntima. E ela responde, são várias respostas em que ela apresenta o contexto, a razão pela qual ela passou pelos sofrimentos atrozes que caracterizaram a sua última existência, e deixa entender que a sua condição de felicidade, mas não plena, no plano espiritual se devia, por um lado, à sua ação no bem, à sua predisposição para perdoar e servir, e, por outro lado, o que a mantinha presa de libertar-se e alçar voos ainda maiores era o seu apego. E não era o seu apego, notemos, às questões materiais, a sua casa, as suas posses. Narra-se
que viveu ela uma existência relativamente simples, que sabia contentar-se e satisfazer-se com aquilo que tinha, alegrava-se pelas novas conquistas, mas não tinha isso como grande foco de sua vida, mas o apego àqueles que aqui deixou. Porque o amor nos liberta. E a porção do amor que vibrava em seu coração a engrandecia. Mas a porção do apego, que não era capaz de entregar a Deus a condução da vida daqueles a quem ela amava, e que entendia na sua personalidade uma figura essencial, sem a qual ninguém que convivia com ela poderia viver, que é uma característica que muitas vezes podemos reconhecer em nós, na qual confundimos sermos úteis, amorosos, como sermos donos dos destinos daqueles que nos cercam. Que este apego a manteve presa a ela mesma. E diante desse exemplo, nós vamos perceber que uma característica foi profundamente ressaltada, tanto por Kardec, quanto por ela mesma em suas respostas. E essa característica era: apesar de crer na vida futura, apesar de entender o Espiritismo, com o qual já tinha contato, não tinha fé. Não tinha fé no futuro. Não tinha fé da entrega em Deus. O que nos faz rememorarmos a questão 922, da quarta parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta justamente sobre qual seria a condição da felicidade do ser humano, em que, já que a condição para a felicidade não é plena entre todos nós, uns têm mais, outros têm menos, em termos de posses materiais e espirituais, qual seria, ele pergunta, um ponto em comum necessário à felicidade de todos? Uma felicidade da qual todos pudessem comungar. E a resposta dos espíritos diz que, em termos de vida material, a posse do necessário. Na vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro não é apenas uma característica pertencente a nós encarnados. A fé no futuro é um atributo e uma virtude daqueles que creem em Deus. Porque se nós compreendemos que após a vida do nosso corpo, nós continuamos a nossa caminhada e a nossa trajetória, temos também de reconhecer que enquanto espíritos desencarnados, vivos, com os nossos anseios, com as nossas características, com os nossos amores e ainda com os nossos desamores, também temos perspectivas para o futuro. Temos perspectivas e desejos, não apenas para o nosso futuro, como para o futuro daqueles que são caros ao nosso coração. E assim como é necessário, enquanto aqui vivemos, a fé no futuro, a fé em Deus, para caminharmos em paz e em plenitude. A fé também é necessária ao nos desprendermos da vida deste corpo. Quando falamos de esperanças e consolações, elas não se restringem nem apenas à vida espiritual, nem apenas à vida material. Mas as esperanças e consolações, conforme nos apresenta o Livro dos Espíritos, são a própria carta da vida, a nos dizer que Jesus veio para os nossos corações em todos os momentos da nossa existência enquanto filhos de Deus, enquanto espíritos imortais, e é por isso que nós não podemos desperdiçar mais o nosso tempo. É por isso que não adianta a ilusão de deixarmos para uma outra encarnação ou de deixarmos para refazermos os nossos caminhos quando já estivermos no fim dessa jornada. É por isso que não adianta separarmos o que, pelas
consequências da nossa forma de lidarmos ao longo dos anos e da história da humanidade, separarmos o que é vida do corpo e o que é vida da alma. Mas é necessário verdadeiramente entendermos que quando Jesus disse que veio para aqueles que estavam cansados e oprimidos e pediu que nós fôssemos a Ele, e pediu que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho. Quando nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela belíssima lição, a missão dos espíritas, que nos diz: ide, a terra está pronta, o arado vos espera, arai. Não é apenas para que estabeleçamos, não é para que de modo absoluto nós estabeleçamos condições de quando e nem de como, mas é para que nós compreendamos que a verdadeira consolação dos nossos corações está intimamente atrelada à profundidade da comunhão de nossas vidas com o Mestre, que veio nos trazer esta mensagem. Que as nossas esperanças estão intimamente atreladas ao nosso estado de consciência, porquanto em uma consciência tranquila, nós conseguimos conceber a naturalidade de uma colheita melhor. Nós conseguimos vislumbrar, através da fé, que os nossos caminhos, se nós fazemos a nossa parte, serão conduzidos conforme a perfeita vontade do Pai que nos rege. Porque só existe um ponto falho nesta caminhada que somos nós. Todo o resto está nas mãos divinas. E nós aprendemos a confiar. Mas para que nós aprendamos a confiar, é preciso que nós aprendamos também a primeiro nos relacionarmos. Aprendamos a ouvir. Aprendamos a ouvir a voz do Pai em todas as circunstâncias de nossas vidas. Para que nós não nos iludamos em buscá-lo apenas nos momentos de profundas dificuldades e nestes momentos não o encontrarmos. Porque nosso coração não está acostumado a percebê-lo. Nossa mente não está acostumada a reconhecer qual a forma que Deus tem de conversar comigo. Porque nós sabemos que Ele é Pai, que Jesus é o nosso Mestre e que eles nos conhecem íntima e perfeitamente e sabem exatamente para cada um de nós quais são os recursos necessários para tocarem nos lugares necessários da nossa mente e do nosso sentimento. Mas se nós não temos um momento de quietude para permitir que o consolo nos chegue, para permitir que a esperança nos invada e vivemos no automatismo da ansiedade pelo que virá, como ouvir, como receber um bálsamo da paz, o bálsamo da calma? E é por isso, talvez, também por isso, também neste objetivo de fazer-nos perceber a nossa necessidade de comunhão com Ele, comunhão com Deus, que Ele nos envia Jesus e que Jesus, em uma passagem muito extraordinária, como todas o são, mas permitindo fazer um recorte, em que no capítulo 14 de João, Jesus vai anunciar o Consolador prometido, que nós entendemos hoje como os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. E ao anunciar este Consolador prometido, Jesus diz assim: se me amares, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um Consolador, um outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Pulou alguns versículos daquilo que nós conhecemos como a apresentação do conhecimento espírita, e ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei
e me manifestarei a ele. Em uma das possíveis reflexões sobre este trecho, nós podemos entender que o Consolador viria, que a mensagem de Jesus já estava, que ele ali já estava e está, que ele conosco permanece sempre, mas ele já sabia que muitas vezes nós não seríamos capazes de percebê-lo, encarnados e desencarnados. Ele já sabia que não era através da morte que nós nos transformaríamos, mas que permaneceríamos com a fé ou com a falta de fé que nos caracterizar a vida. E por isso, pede para que desde já nós aprendamos a amá-lo, a segui-lo, para que nós pudéssemos receber o que ele diz como o que ele chama de sua manifestação em nossas vidas. E se restasse alguma dúvida, se ficássemos um pouco confusos do que significa amar a Jesus, se achássemos muito fácil ou muito difícil apenas dizer: Senhor, eu te amo, ou eu amo a Jesus, ele nos disse o que significa, na prática, amá-lo, que é guardar os seus mandamentos. E aí a gente volta para o Evangelho, a série de todos aqueles mandamentos e todas as instruções que Jesus nos deu para conduzirmos a nossa vida, que talvez bem se resuma naquela mensagem O Homem de Bem, que nos reconhecemos tão distantes, mas que Kardec termina dizendo que aquele que buscasse estas virtudes já estaria no caminho de todas as outras. É que nós vamos encontrar a presença de Jesus um pouco mais próximo. Quando ele diz que se manifestaria em nós, se nós guardássemos os mandamentos dele, nós poderíamos pensar: o que significa a manifestação de Jesus? O que é, para cada um, a presença de Jesus? Acredito que em cada coração, Jesus chegue e tenha um significado diferente. Para uns, a ideia de Jesus se aproxima muito mais do sentimento do Pai. Para outros é um amigo. Para outros, um mestre. Para outros é apenas alguém que veio trazer alguns exemplos, algumas leis, que achamos bonito. Nada mais do que isso. Mas em todos os lugares por onde Jesus passou, ele deixou o rastro da cura. A presença de Jesus pode ser em nossos corações a marca da cura. E muito antes do que a cura do nosso corpo, é sobretudo a cura das nossas almas, na percepção de que em nós habita a centelha divina e de que é nossa a responsabilidade de fazer essa centelha desabrochar-se, de que está em nós a possibilidade de cultivarmos esse germe que Deus plantou, como possibilidade de espalhar luz por onde quer que nós estejamos. Que está em nós esta escolha de seguirmos a Jesus para que ele se manifeste no íntimo dos nossos corações, para que aquelas dores mencionadas no início encontrem bálsamo, encontrem um ponto de apoio, um ponto de consolação, para que nós não caminhemos, não levemos a nossa vida perdidos, sem saber um porquê e sem saber um para quê, mas para que, sobretudo, antes de sermos instrumentos para outrem, para aquele que esteja mais perto de nós, para que nós reconheçamos quão bem Jesus faz a cada um. O quanto é essencial estarmos junto de outras pessoas que também caminhem nessa mesma busca que nós busquemos lugares como esta Casa Santa, que nos fortaleçam no nosso propósito de seguir no caminho reto,
no caminho de nos desfazermos das nossas próprias inquietações e imperfeições, no caminho que Jesus nos possibilita trilharmos, ao dizer: é você, meu filho, minha filha, todo quebradinho assim? Pode vir, a gente junta os cacos. A gente junta os caquinhos. Jesus tem uma cola, sim, para juntar barro quebrado, que é extraordinária. E que não apenas junta, mas reconstitui. Porém, pensando em um termo de contrato, Jesus diz assim, nos oferece, diz, pode vir, do jeito que você está. Mas tem uma condição, lá na letrinha do rodapé. Você vem, mas você trabalha comigo. O milagre não sou só eu que faço, mas eu ensino a que cada um faça em seu coração o reino de Deus. Então eu também preciso da tua mão nessa obra. Nessa obra que eu tenho reservado para você, para que seja também o vaso escolhido de levar esperanças e consolações a muitos. Mas primeiro, calma. Primeiro, eu estou mais interessado na obra de construir a paz no teu coração. E antes que você possa pensar que a obra se conclui primeiro dentro, perfeitamente, 100%, para depois ir para fora, eu já venho logo lhe dizendo que eu não disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei por acaso, porque esse é o caminho da construção que eu venho propor. E nós nos encontramos, portanto, nesse meio de caminho, nesse caminhar em que enxergamos as esperanças e consolações, em que temos o conhecimento, em que muitos de nós já lemos e relemos a quarta parte do livro dos Espíritos, muitas vezes, já conhecemos a Bíblia por inteiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe dizer até cada capítulo, cada parágrafo, cada frase. Mas, por algum motivo, o Consolador prometido ainda não nos consola. Ainda não é suficiente para preencher o que existe dentro de nós. E esse motivo reside numa simplicidade de compreensão, que é: a mensagem de Jesus não foram palavras. A mensagem de Jesus foi o sentimento. Certa feita, faz pouco tempo, ouvi uma reflexão que me pareceu muito, muito, muito interessante. Conversando com um amigo, ele disse assim, uma frase no meio da conversa, sem muito porquê de ser, mas que me tocou. Faz sentido porque faz sentir. É isso que é o Evangelho de Jesus. Nós podemos entender que se nós não praticamos a mensagem, se nós não buscamos ali o que está colocado como as características do homem de bem, nós não vamos chegar no plano espiritual em uma condição de paz interior. Nós ouvimos palestras e mais palestras, até repetimos, que fora da caridade não há salvação. Que nossa relação com Jesus não é apenas uma relação de palavras, não é apenas uma relação de leitura, mas é uma relação de entrega de nossas vidas. De entrega de nossas vidas, de sabermos, inclusive, renunciarmos aos nossos planos, ao percebermos que Ele quer nos trazer outros caminhos, outras direções, mas nós não temos a coragem de viver. Em uma das questões dessa quarta parte, Kardec pergunta se o espírito que está em sofrimento, não poderia decidir abreviar os seus sofrimentos. E os espíritos, naturalmente, respondem afirmativamente que sim, mas que muitas vezes eles não têm a coragem de querer a mudança necessária. E é impactante, talvez, ao pensarmos
que isso não se aplica apenas ao espírito que desencarna e que está ali em uma condição de sofrimento. E nem se aplica tampouco às nossas vidas atuais, apenas numa compreensão de que se eu não decido mudar agora, eu terei consequências depois. Mas assim como o espírito desencarnado, que nos traz de forma mais clara a pungência dessa situação, ao não decidir, ao não ter a coragem de querer o esforço necessário para sair do sofrimento, permanece no sofrimento, nós também permanecemos nos nossos sofrimentos. Quantas das nossas dores, de cada um de nós, sem nenhuma exceção, quantas das nossas dores não são provocadas pela nossa inércia, pela nossa falta de coragem, pela falta de coragem, às vezes, de olharmos para dentro. Às vezes, de em olhando para dentro, tomarmos alguma atitude a respeito daquilo que vimos. Às vezes, da nossa compreensão, da clareza, daquilo que está em nossas frentes, à nossa frente, em nossas mãos, nos convidando ao trabalho. E encontramos as mais diversas desculpas para dizer não, agora não. Eu sirvo a Jesus na minha vida como um todo. E perdemos oportunidades de nos aproximarmos. E o que acontece? Nada. Permanecemos. Se nossos atos permanecem os mesmos, nosso estado íntimo também permanece o mesmo. Não há como o Espírito consolar-se, como nenhum de nós nos consolarmos diante da esperança de um futuro melhor, se em nos reconhecendo os responsáveis por esse futuro não fizermos nada. E esse nada não diz respeito às coisas exteriores, mas diz respeito a um movimento interno que eu faço no silêncio do meu quarto, em que eu digo a Jesus e a espiritualidade amiga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se utiliza de mim enquanto instrumento teu. E tendo os olhos bem abertos, chegaremos na universidade, no trabalho, no colégio, na família, e encontraremos sempre oportunidades de apresentarmos a prática do eis-me aqui. Porém, muitas vezes, ao orarmos, em momentos de profunda dor, de reconhecimento da nossa profunda necessidade da presença do Mestre, da presença da espiritualidade amiga, da presença do nosso mentor, do nosso guia, nós prometemos o mundo, até sentirmos que agora foi, agora passou do teto, agora a sintonia se deu. Agora, apesar de saber que Jesus sempre me ouve, agora eu sinto que ele me ouviu. Agora eu sinto a presença da espiritualidade amiga perto de mim. Pronto, consegui o que eu queria. Agora eu posso voltar à minha vida. Quando apertar de novo, eu volto. Faço aquela oração contrita. Mas não vivo. E nós voltamos à fala de Jesus: aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos, e aqueles que guardarem os meus mandamentos reconhecerão a minha presença em suas vidas. Porque ao dizermos no íntimo dos nossos quartos, nas nossas orações: Senhor, eis-me aqui, ele diz: filho meu, filha minha, então vem. Porque assim como quando ele manda os discípulos, os 72 discípulos, para as cidades onde ele diz que ali eu gostaria de estar. Mas sendo Jesus uma pessoa então encarnada, não poderia estar em 36 cidades ao mesmo tempo, manda e pede àqueles discípulos que orassem para que Deus enviasse outros colaboradores. Mais colaboradores, porque o trabalho era muito e os trabalhadores eram poucos. É preciso que nós não entreguemos
a responsabilidade do trabalho a outros, mas que nós assumamos a responsabilidade da disseminação do Evangelho, da disseminação da doutrina espírita, de tanto conhecimento que nós temos, que tanto nos conforta a outros corações que também, assim como nós, precisam desse mesmo conforto. Porque assim como nós não podemos delegar a outras pessoas o trabalho, Jesus não nos faz esse convite apenas pela obrigatoriedade ou pela obrigação de estarmos na lida. Ele não nos deixa excluída essa possibilidade de transferirmos a outra pessoa a responsabilidade simplesmente porque sim. Mas é porque, em querendo os bem dos nossos corações, de cada um de nós, ele olha e diz: longe disso, tua vida será dor. E Deus te criou para a alegria. Deus te criou para as esperanças eternas, para a consolação infinita. Mas é preciso que você se encontre com esta consolação e não existe outro caminho. Quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por ele. Por ele significa através da sua mensagem. Significa através do desdobramento dos nossos corações. Então, caminhando para o encerramento desse nosso momento de reflexões. Ao estudar um pouquinho mais sobre esse tema, esperanças e consolações, ao pensar no que poderia ser aqui dito, refletido, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem final, a mensagem que mais tocou, mais profundamente, a mim, o meu coração, é de que não está tão longe assim. Nós não estamos tão longe assim da presença de Jesus. E quando ele nos diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, não é uma ameaça, mas é a comprovação de que o reino de Deus está próximo porque está aqui dentro. E tudo que nós precisamos fazer é reconhecermos o nosso caminhar, nos arrependermos verdadeiramente, não com a culpa, mas com arrependimento transformador daquilo que nos maculou e nos machuca, e crermos no Evangelho. Não acreditarmos, mas crermos na fé que obra, na fé que constrói, na fé que edifica. Portanto, não estamos tão longe assim das esperanças e consolações prometidas, oferecidas. Basta que cada um de nós escolha entrar em si, junto de Jesus, para achar-se e para ser também um instrumento do bem, da esperança e do consolo junto a todos. Que nosso Mestre continue sempre a ser percebido por nós, a ser ouvido, a ser acolhido pelos nossos corações, para que a gente caminhe mais perto dessa alegria e dessa leveza ao longo da nossa vida, do nosso trilhar. Muito obrigada pela presença de cada um, que assim seja. Nós agradecemos a Marina suas brilhantes e muito oportunas colocações sobre o nosso tema e sobre o porvir. Deus te ilumine sempre, minha amiga. E vamos convidar Pedro, trabalhador da juventude, para entregar uma singela homenagem à Marina.
Nós desejamos a você, Marina, muita paz, saúde, um feliz, abençoado e protegido retorno a você e o seu pai para Itabuna. Deus ilumine vocês sempre. E assim, meus amigos e amigas, nossos internautas, chegamos ao final da nossa 34ª jornada, com saudades, mas felizes por sua realização e pelos 86 anos da nossa casa, da nossa instituição, de trabalhos ininterruptos para o bem, esclarecendo e consolando corações com a mensagem renovadora do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a sua companhia todos esses dias, suas vibrações amorosas e desejamos a todos muita paz, muita saúde sob o amparo do alto. Agradecemos também a todos os trabalhadores da nossa casa, encarnados e desencarnados, que incessantemente e incansavelmente trabalham. E agradecemos o amparo dos nossos benfeitores espirituais, ao Mestre Jesus e ao nosso Pai Maior. Uma boa noite e até o próximo ano, se assim Deus nos permitir, e vamos convidar o nosso irmão Figueiredo para a nossa vibração musical de encerramento. Muita paz a todos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e quebrar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeitos e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas,
que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E agora eu convido todos. Dessa forma eu quero todo mundo, os encarnados, porque os encarnados a gente o tempo todo eles estão fazendo assim, ó. Agora, quero todo mundo. Agora, que depois dessa maravilha, né? Agora eu quero ouvir os encarnados. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. De novo. Agora, te agradecei, todos os trabalhadores aqui na frente. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, do pequeno órfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Lucas, todas aqui passando, vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é o amor. Agora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer. Obrigado, tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você.
Com você fui encontrar o sol que estava tão esquecida. Amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre, pois a caridade é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Paz e luz a todos e até o ano que vem. Deus os abençoe. Tá vendo?